Quem já ouviu falar da Tencent? Levantem a mão rapidamente. Ao analisar as empresas mais valiosas do mundo, não surpreende ver nomes como Apple, Microsoft e Google. Mas um nome se destaca: Tencent. A empresa vale mais do que nomes como Facebook, Mastercard e Samsung. Mesmo assim, se você perguntasse à maioria das pessoas o que a Tencent faz, receberia um olhar confuso. A verdade é que a Tencent faz de tudo. Embora o mascote da Tencent seja um pinguim simpático, um animal mais adequado para representar o conglomerado seria um polvo gigante com tentáculos em quase todos os setores do mundo. A Tencent geralmente age nos bastidores, por isso não é conhecida pelo grande público. Mas, quer você perceba ou não, é quase certo que você usa produtos ou serviços com os quais a Tencent está envolvida. No entanto, no país de origem da Tencent, a China, a história é bem diferente. Todo mundo sabe que a Tencent domina suas vidas, e isso porque, na China, a Tencent conseguiu o que parecia impossível, um aplicativo para governar todos eles. A chinesa Tencent me preocupa mais por causa do WeChat. Na China, é quase impossível viver sem o WeChat. Ele domina todos os aspectos da vida na China, desde bancos, jogos, compras, até as redes sociais. É fundamental no dia a dia deles. Uma executiva de negócios disse que isso era como água ou eletricidade. Veja, a Tencent criou um aplicativo chamado WeChat, que foi apelidado de o aplicativo para tudo ou o sistema operacional da China. Isso porque quase toda a população da China, 1,4 bilhão, usa o aplicativo em média 4 horas por dia. Isso supera o gasto médio dos americanos em todos os apps de mídia social juntos. E o motivo pelo qual as pessoas na China usam tanto o WeChat é porque ele basicamente reúne todos os aplicativos que você pode imaginar em um só. É Facebook, PayPal, WhatsApp, Netflix, Google, Spotify, Uber, Yelp, Tinder, Zoom, YouTube, Deliveroo, Amazon e outros. Tudo em um só app. Sem dúvida, isso é muito conveniente. Tudo conectado em um só aplicativo e um só perfil. Você paga suas contas por ele, liga para seus amigos por ele e basicamente vive toda a sua vida por ele. No entanto, uma única empresa ter acesso literalmente a todos os seus dados, a cada aspecto da sua vida, desde sua localização exata até todo o seu histórico bancário, cada mensagem, ligação e pesquisa que você já fez, é muita coisa. Fica ainda pior ao perceber que a linha entre a Tencent e o governo chinês é borrada, permitindo que o Partido Comunista Chinês acesse todas essas informações, tornando o WeChat uma das ferramentas de vigilância mais poderosas já criadas. Além disso, mensagens e imagens enviadas por apps da Tencent, como WeChat, são analisadas para possível censura. Se você falar algo que o governo chinês não permite, sua mensagem provavelmente não será entregue. No pior caso, você vai preso ou desaparece. Por exemplo, um cidadão literalmente fez uma piada leve para alguns amigos sobre um funcionário do governo e logo se viu preso por causa de uma mensagem de texto. E parece até que o Partido Comunista Chinês quer que as pessoas estejam cientes disso para evitar que elas sequer tentem dizer algo de que eles não gostem. O governo chinês já confirmou que pode acessar conversas apagadas do WeChat sem permissão do usuário ou tribunais. Agora, é claro, como sabemos pelos vazamentos do Snowden, a vigilância dos cidadãos por meio da tecnologia não é algo que acontece só na China. No entanto, a China definitivamente levou isso a um novo patamar. A Anistia Internacional é uma organização focada em direitos humanos e realizou um relatório sobre como os aplicativos de mensagens lidam com seus dados, e eles concluíram que o pior de todos, de longe, foi a Tencent, a única empresa a literalmente receber nota 0 de 100 pelo seu tratamento de dados. E isso ocorre por graves problemas de transparência e pelo destino dos dados, além de não negarem que permitem ao Partido Comunista Chinês acesso às mensagens criptografadas. Hoje, quase todas as empresas chinesas precisam se ligar ao Partido Comunista Chinês para ter sucesso. A Tencent é única, pois pôde monopolizar setores na China e eliminar concorrentes com táticas brutais, sem interferência dos reguladores.
Mas em troca dessa liberdade, alguns afirmam que eles se tornaram uma arma do governo chinês. O Partido Comunista Chinês teria milhares de membros na Tencent, inclusive oficiais no conselho executivo com poder de influenciar decisões. No início da Covid, o governo chinês usou o WeChat para controlar a população, atribuindo códigos de cores que determinavam se as pessoas estavam saudáveis e se podiam sair de casa. Outro exemplo é exigir que a Tencent adapte seus jogos aos valores do Partido Comunista e inclua reconhecimento facial para limitar o tempo das crianças a 19 minutos diários. Antes de achar que isso não te afeta, pense novamente. A visão da Tencent é conectar pessoas e tudo. Após estabelecer monopólio na China, a Tencent expandiu-se internacionalmente e realizou uma das maiores aquisições da história. Investiram muito em empresas como Reddit, Tesla, Discord, Spotify, Snapchat e Universal Music. Essas são só algumas das centenas de empresas fora da China em que a Tencent atua hoje. São a maior empresa de jogos do mundo, com receita muito superior à dos concorrentes. Isso impressiona ainda mais ao lembrar que jogos são só uma das várias áreas da Tencent. Mesmo assim, só a divisão de jogos deles supera toda a Nintendo ou a Electronic Arts. E o motivo pelo qual a Tencent é tão dominante nos jogos é porque eles possuem 100% da Riot Games, criadora de League of Legends, 40% da Epic Games, criadora de Fortnite, sem falar nas participações na Ubisoft, Activision Blizzard e em muitos outros dos jogos mais populares do mundo. Ocorre também em outros setores. A divisão de pagamentos da Tencent quase iguala todo o PayPal, e seu WeChat Pay já registra mais de 1 bilhão de transações diárias, superando Visa e Mastercard juntos. Eles possuem a Tencent Music, dominam esportes e agora produzem filmes de Hollywood como Homens de Preto, Homens de Preto. Se você observar a Tencent Music, a empresa lucra entre 400 e 500 milhões. Em outras palavras, é difícil compreender totalmente o quão grande é a Tencent. Mas foi só recentemente que o Ocidente começou a perceber a influência que a Tencent e, consequentemente, a China realmente tem. Um pequeno exemplo foi quando a Blizzard, o estúdio de World of Warcraft, parcialmente pertencente à Tencent, baniu um jogador que apoiou o movimento pró-democracia em Hong Kong. Parecia que a China usava a Tencent como ferramenta para influenciar decisões externas. Isso fez com que muitas pessoas perguntassem como é que essa única empresa chinesa aparentemente está agora ditando o que as pessoas nos Estados Unidos podem ou não dizer. O mesmo aconteceu com a NBA. A Tencent Video tem acordo com a NBA para transmitir seus jogos. Em 2019, Darryl Morey, gerente do Houston Rockets, tweetou: "Lute pela liberdade, apoie Hong Kong." Em resposta, a Tencent disse que não transmitiria mais nenhum jogo dos Rockets no futuro. Depois disso, o gerente foi obrigado a retirar o apoio a Hong Kong, recuar e pedir desculpas pelo tweet inadequado. Após isso, os jogadores declararam publicamente amor à China. Sim, pedimos desculpas. Sabe, nós amamos a China, adoramos jogar aqui. Nos últimos anos, alguns questionaram se a China poderia usar a Tencent para influenciar o exterior, mas a resposta é que isso já ocorre. Diversos governos, como Estados Unidos da América e Índia, consideram o WeChat uma ameaça à segurança, e outros dizem ser uma ferramenta de monitoramento. E agora, falando sobre a decisão importante do governo Trump de banir os populares aplicativos de mídia social TikTok e WeChat das lojas de aplicativos dos Estados Unidos da América. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva no mês passado, classificando o aplicativo como uma ameaça à segurança. O mais fascinante sobre a Tencent é que ela pode ser vista de duas formas. A Tencent é uma das maiores histórias de sucesso empresarial. Em certo momento, a empresa tinha apenas $1.000 em sua conta bancária. A jornada de um grupo de amigos que fez sua startup crescer até se tornar uma das maiores empresas do mundo é notável e cheia de lições e estratégias de negócios. O que eles alcançaram é impressionante, e há quem diga que a Tencent foi injustamente envolvida em uma tempestade política que não queria. Por outro lado, a Tencent costuma se envolver em controvérsias. Isso inclui práticas monopolistas para eliminar concorrentes, plágio ao copiar empresas e aplicativos,
forte censura, violações de privacidade e liberdade de expressão, denúncias de más condições de trabalho e o fato de vários países a considerarem um risco à segurança nacional por seus laços com o governo chinês. Mas quero deixar claro, dizer que a Tencent é apenas uma marionete do Partido Comunista Chinês não é justo. Na verdade, neste momento, o governo chinês está prejudicando ativamente os negócios da Tencent e é responsável por eliminar centenas de bilhões de dólares do valor de mercado da empresa. O que, é claro, levanta ainda mais perguntas. Por que o Partido Comunista Chinês estaria prejudicando um de seus ativos mais valiosos? Como você pode ver, a história da Tencent tem muitas partes diferentes. Há tanto coisas boas quanto ruins e vários reviravoltas ao longo do caminho. Sinceramente, já cobri várias histórias de negócios diferentes, mas a Tencent é uma das mais fascinantes. Neste vídeo, vamos explorar a história da Tencent e revelar a verdade por trás desse império empresarial. Uma empresa que influencia tanto e mesmo assim é tão raramente discutida. Como eles chegaram até aqui? O que estão planejando para o futuro? E o que isso significa para todos nós? Então, aperte o cinto porque eu garanto, a história da Tencent vai ser uma jornada insana. Se encontrasse Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, provavelmente notaria. Mas quando se trata do fundador e Chief Executive Officer da Tencent, apesar de comandar uma corporação tão gigantesca e influente, é bem provável que você nunca tenha nem visto ele antes. Ele é chamado de Pony Ma em inglês. Nosso próximo convidado é Pony Ma, fundador e Chief Executive Officer da Tencent. No entanto, este é o nome chinês verdadeiro dele. Mas como em inglês o sobrenome dele significa cavalo, ele usa o nome Pony como uma espécie de piada. O fato de não ouvirmos muito sobre Pony Ma ou sabermos muito sobre sua história é em grande parte intencional. A Tencent tenta caminhar na corda bamba para agradar tanto a China quanto o resto do mundo. E como é muito difícil equilibrar isso, ele opta por não se pronunciar publicamente quase nunca. É melhor simplesmente não dizer nada do que causar polêmica e manchetes. Outro motivo pelo qual sabemos tão pouco sobre Pony é que, ao contrário de seu arqui-inimigo Jack Ma, o fundador da outra gigante chinesa, a Alibaba, Pony é introvertido e simplesmente não gosta de estar sob os holofotes. Sempre foi assim. Quando criança, Pony Ma era quieto e passava despercebido na escola. Ele só chamou atenção ao invadir os computadores da universidade e ganhar fama como grande programador. Para sua tese universitária, ele criou um software que ajudava a prever movimentos de preços de ações. E esse software era tão útil que, aos 22 anos, ele vendeu o programa para a empresa onde estagiava por um valor equivalente a cerca de 3 vezes o seu salário anual. Quando Pony se formou na faculdade, a internet ainda estava em seus estágios iniciais e, embora fosse muito primitiva naquela época, Pony ficou empolgado com seu potencial e começou a pensar em ideias de negócios para tentar aproveitar essa nova e empolgante tecnologia da internet. Apesar de ser um programador talentoso e dedicado, Pony não iniciou seu futuro império empresarial com uma ideia revolucionária própria. Veja, é hora da primeira verdade desconfortável sobre a Tencent. O negócio foi iniciado simplesmente copiando a ideia de outra pessoa e, como veremos em breve, isso continuou sendo uma parte fundamental da estratégia de negócios da Tencent desde então. Tudo começou quando Pony encontrou o ICQ, uma inovadora plataforma de bate-papo online, enquanto navegava na internet. Era basicamente o primeiro sistema de mensagens instantâneas amplamente adotado na internet, permitindo que duas pessoas online tivessem uma conversa privada em tempo real. Em 1998, Pony e seus 3 colegas fundaram a Tencent e lançaram um serviço de bate-papo focado no mercado chinês. Na China, era comum clonar serviços ocidentais populares. Por exemplo, Baidu copiou o Google, Alibaba o eBay, Weibo o Twitter e Tencent o ICQ.
Para mostrar como o chat da Tencent copiava o ICQ, eles até chamaram o serviço de OICQ. Eles só colocaram um O no nome, mas no começo, o futuro da Tencent parecia sombrio. Conseguiram o escritório mais barato em um bairro caótico, barulhento e repleto de vendedores de eletrônicos falsificados. Eles estavam espremidos em uma sala minúscula que, de forma bizarra, tinha uma bola de discoteca pendurada no teto. Para ser justo, após lançar o OICQ, a Tencent adaptou muito bem o serviço para o mercado chinês. Um exemplo simples disso é que, como as velocidades de download na China eram muito lentas nos anos 90, as pessoas levavam uma eternidade para baixar a maioria dos programas de bate-papo, enquanto a Tencent garantiu que seu software de bate-papo tivesse um tamanho de arquivo muito menor, assim baixava muito mais rápido. Além disso, diferente de outros softwares de bate-papo, onde você só podia enviar mensagens para pessoas que já conhecia, Pony fez com que, no OICQ, estranhos também pudessem se conectar se quisessem, assim lançando as bases iniciais para que ele se tornasse uma rede social. No começo, porém, o problema era que pouquíssimas pessoas sequer sabiam que o OICQ existia. O próprio Pony admitiu depois. Quando os usuários chegavam pela primeira vez, não havia ninguém na sala de bate-papo. Eu tinha que fazer companhia para eles e conversar com eles. Às vezes eu mudava a foto de perfil e fingia ser garota. O Chief Executive Officer conversava com pessoas aleatórias no chat, esperando que gostassem do serviço e continuassem usando. Na verdade, isso era só um projeto paralelo da Tencent no início. Pony inicialmente gastava mais tempo desenvolvendo um software para conectar pagers ou beeps à internet. Infelizmente, essa ideia não estava indo a lugar nenhum, e por isso Pony ficou aliviado quando, certa noite, entrou no aplicativo de bate-papo deles e viu um aumento no número de usuários. 2 meses depois, atingiram 500 usuários. A partir daí, o número de usuários cresceu rapidamente, pois pessoas na China compartilhavam OICQ com amigos e familiares. Em pouco tempo, o aplicativo de chat estava crescendo tão rápido que se tornou o único foco da Tencent. Eles desistiram do pager e focaram totalmente no OICQ. Milhares de usuários acessavam diariamente, então era de se esperar que Pony estivesse animado. Na verdade, ele estava mais estressado do que nunca por causa de 3 grandes problemas. Os servidores na China eram caros e precisavam ser comprados constantemente, o que agravava o problema número 2. A Tencent não lucrava. O OICQ crescia rapidamente, mas ainda não gerava receita. Na verdade, quanto mais pessoas usavam o serviço, mais eles perdiam dinheiro. O pior de tudo foi o terceiro problema. Em 1999, cerca de 9 meses após lançar o OICQ, Pony recebeu um envelope grosso vindo dos Estados Unidos da América. Era uma carta dos advogados da América Online, uma grande empresa americana, que era dona do software de chat ICQ original, que a Tencent havia copiado. Afirmavam estar processando a Tencent por violação de propriedade intelectual e exigiam que parasse de usar o nome OICQ. O OICQ já tinha 1 milhão de usuários e crescia rápido, mas a Tencent não tinha recursos para um processo judicial. Eles mal tinham dinheiro algum. Na verdade, a maior parte da pequena equipe da Tencent estava fazendo trabalhos freelance por fora para tentar arrecadar dinheiro suficiente para pagar os custos crescentes dos servidores. Todos estavam trabalhando horas absurdas e ficando muito estressados, então, eventualmente, Pony decidiu tentar vender a empresa. Sem surpresa, ninguém quis comprar por falta de receita e problemas legais. Diziam que aquilo não geraria dinheiro suficiente para ser sustentável até que Pony conheceu o conceito de capital de risco. Investidores que estavam procurando por empresas que não eram necessariamente lucrativas ainda, mas que tinham um enorme potencial futuro. Assim que Pony aprendeu sobre esse conceito, ele imediatamente começou a entrar em contato com empresas de capital de risco e conseguiu marcar uma reunião com o fundo de capital de risco mais conhecido da China, chamado IDG Capital. Na apresentação, Pony usou uma tática incomum, honestidade brutal. Ele falou à IDG: se não financiarem agora, a Tencent pode morrer. Mesmo com o dinheiro de vocês, o futuro permanece incerto. Pony também admitiu que eles não tinham certeza de como iriam monetizar o software de chat deles. Mas ele sabia que milhões de chineses usavam aquilo e que poderia haver valor real ali. Agora você pensaria que isso seria bem decepcionante para os investidores. Mas, surpreendentemente, a IDG Capital concordou em investir na Tencent. Anos depois, um dos decisores da IDG afirmou que a honestidade de Pony
diferente da autoconfiança exagerada e promessas falsas comuns entre fundadores, mostrou que ele era pé no chão e confiável, incentivando o investimento. A IDG Capital e outra empresa de risco investiram 2,2 milhões de dólares por 40% da Tencent. Se o acordo não fosse fechado então, a Tencent provavelmente não existiria hoje. Eles não estavam apenas quase sem dinheiro, mas a bolha das empresas.com estourou em 2000 e o investimento em negócios de internet que queimavam dinheiro praticamente secou. A Tencent conseguiu o dinheiro a tempo e pôde continuar operando. Devido à ameaça de processo da América Online, Pony teve que fechar os domínios do OICQ e renomear o aplicativo de chat. Pony acabou renomeando-o para QQ. Então, os problemas legais foram resolvidos, eles tinham investimento suficiente para continuar operando e o número de usuários continuava crescendo em um ritmo insano. Após alcançar 1 milhão de usuários no primeiro ano, eles chegaram a 50 milhões no segundo, pois mais pessoas na China compartilhavam o software para conversar. A Tencent adaptou o chat original do ICQ para atender melhor os consumidores chineses. Agora só restava uma questão: ganhar dinheiro. Apesar de muitos usuários nos anos 2000 monetizar na internet chinesa não era fácil. Pony tentou várias estratégias de monetização, incluindo colocar banners de anúncios no QQ, vender o software de chat do QQ para empresas e cobrar uma pequena taxa de assinatura para usar o software. Todas essas falharam. E, na verdade, a taxa de assinatura em particular teve um efeito totalmente contrário. As pessoas na China odiavam a ideia de pagar uma taxa para usar qualquer serviço de internet, e isso permitiu que alguns concorrentes ganhassem participação de mercado da Tencent. No terceiro aniversário do QQ, em 2003, Pony removeu a assinatura e deixou o QQ totalmente gratuito. Claro, precisavam ganhar dinheiro de algum jeito. Nessa época, funcionários da Tencent encontraram o site coreano seiclub.com, onde pessoas criavam avatares personalizados com visuais e roupas customizáveis. Parecia ser muito popular na Coreia, então a Tencent decidiu mais uma vez copiar um recurso famoso de outro lugar e lançou sua própria função de avatar dentro do QQ chamada QQ Show, dando assim aos cidadãos chineses uma maneira de se expressar, tendo seu próprio personagem único para representar seu perfil. Com uma pequena taxa, era possível comprar roupas de grife e acessórios para seu personagem. Comprar itens para o avatar era barato, mas não gerava custos para a Tencent e as microtransações se acumulavam rápido. Esse recurso rapidamente se tornou muito popular, especialmente entre os usuários mais jovens. O avatar virou símbolo de status, especialmente útil quando muitos passaram a usar o QQ para namoro, adicionando e conversando com desconhecidos. E assim, a função de avatar era uma forma de expressar um pouco de personalidade e, em alguns casos, se afirmar como rico comprando os itens de avatar mais caros. Finalmente, Pony pôde relaxar um pouco. O QQ da Tencent passou a lucrar com vendas de itens virtuais e rapidamente superou 100 milhões de usuários na China. Pony conheceu sua esposa pelo QQ. Ele conversou com uma garota por 3 meses antes de se encontrarem. Curioso que, ao conversar no QQ, ela nem sabia que falava com o fundador do serviço. Segundo relatos, ela mandou uma mensagem perguntando: "Quem é você?" E ele respondeu: "Eu sou o Papai Pinguim." Referiram-se ao mascote da Tencent, um pinguim. Ela respondeu: "Então sou a Mamãe Pinguim." O relacionamento começou ali e, 6 meses após se conhecerem pessoalmente, eles se casaram. Porém, a felicidade de Pony foi breve, pois não sabia que sua empresa enfrentaria uma guerra contra a gigante Microsoft, avaliada em 100 bilhões de dólares. Em 2004, o serviço de chat MSN chegou ao mercado chinês como concorrente do QQ da Tencent. O MSN era gerenciado pela Microsoft, o que assustava a Tencent devido à enorme riqueza e recursos da empresa. A Microsoft decidiu intensificar seus esforços na China por ser um mercado enorme. Como o chat deles era mais profissional e eficiente que o QQ, o MSN logo atraiu empresas e estudantes.
O QQ parecia um app mais para bate-papo casual do que uma ferramenta séria de comunicação. Por outro lado, o MSN estava se tornando mais amplamente utilizado nos escritórios na China, e assim, rapidamente estava tomando parte da fatia de mercado do QQ. No entanto, a Tencent realmente tinha apenas uma grande vantagem sobre a Microsoft. A decisão no MSN era mais lenta devido à hierarquia burocrática, exigindo aprovação da matriz americana para grandes decisões. Por exemplo, foi na verdade a equipe chinesa do MSN que sugeriu a ideia de que os usuários deveriam poder receber mensagens mesmo estando offline e poder vê-las quando voltassem. Mas a sugestão nunca foi adiante. Enquanto isso, a Tencent conseguiu incorporar essa mesma funcionalidade em apenas algumas semanas, e ela se mostrou extremamente popular. E assim, mesmo que a Tencent já tivesse se tornado uma empresa bastante grande nesse momento, eles ainda agiam mais como uma startup batalhadora. Isso deixava os aplicativos um pouco instáveis e com problemas, mas permitia lançar novos recursos rapidamente, receber feedback em tempo real e corrigir falhas com atualizações frequentes. Outro problema para o MSN Chat da Microsoft era que, inicialmente, eles mantinham todos os dados em servidores nos Estados Unidos, o que fazia com que o serviço de chat QQ da Tencent, que rodava em servidores locais chineses, fosse muito mais rápido de usar. Mas o maior erro do MSN foi que depois eles incorporaram o chat do MSN à sua plataforma MSN Live. Isso confundiu os usuários, pois agora precisavam acessar um site e seguir etapas extras para usar o chat. No fim das contas, apesar de ter mais recursos, o MSN perdeu a disputa para a Tencent. Na verdade, a China nunca tinha sido uma prioridade para eles. A Microsoft enfrentava desafios maiores, como o Google nos Estados Unidos da América, enquanto a Tencent podia se dedicar totalmente por ter apenas um foco. Mas essa vitória sobre a Microsoft foi um ponto de virada crucial para a Tencent, pois, depois de derrotar uma empresa muito maior, eles passaram a dominar completamente o mercado de bate-papo na China, ultrapassando 500 milhões de usuários no final de 2005, e foi esse domínio que serviria de trampolim para todos os outros planos de Pony. Veja, Pony tinha a visão de ser muito mais do que apenas uma plataforma de bate-papo popular, mas sim uma rede inteira de serviços integrados de internet, pois isso tornaria muito mais difícil para qualquer outro no futuro tentar competir com eles. Assim, a Tencent passou a incluir novos recursos ao QQ, como acesso a notícias. Após perceber o rápido crescimento da Tencent, a sul-africana Naspers investiu $32 milhões e tornou-se sua maior acionista. Na verdade, eles ainda são até hoje, o que significa que a Naspers teve um dos maiores retornos sobre investimento de todos os tempos. Mas, quando eles investiram pela primeira vez na Tencent, isso deu ao Pony o fluxo de caixa que ele precisava para começar a próxima etapa do seu plano. É aqui que tudo começa a enlouquecer. A Tencent percebeu que muitas pessoas usavam o QQ enquanto jogavam, pois conversavam com seus amigos enquanto todos estavam jogando. Então, a Tencent decidiu que o próximo passo lógico para expandir seria tanto adquirir quanto desenvolver seus próprios jogos. Com uma base de usuários ativa, um ano após integrar jogos ao QQ, a Tencent aumentou a receita anual em $50 milhões. A rápida expansão da Tencent nos jogos foi facilitada por ser uma empresa chinesa. A internet na China é limitada pela Grande Muralha de Fogo, bloqueando o acesso a vários sites como Facebook e YouTube, conforme determinação do governo chinês. E isso acontece em grande parte porque o governo quer censurar o que seus cidadãos podem ver, mas também porque quer promover empresas chinesas locais em vez disso. Como resultado, em vários setores, a China exige que empresas estrangeiras se associe a uma empresa chinesa para vender no país. E isso significava que a Tencent podia simplesmente se unir a desenvolvedores de jogos de sucesso em outros países e, então, adaptar e distribuir o jogo deles para o mercado chinês. Os acordos de licenciamento permitiram a Tencent lucrar rapidamente, sem produzir jogos próprios. Eles podiam simplesmente fazer parcerias com desenvolvedores de jogos populares em outros países, trazer esses jogos para o mercado chinês e promovê-los para sua enorme base de usuários do QQ. Como empresas estrangeiras precisavam de um parceiro chinês para entrar no mercado, a Tencent tinha grande influência e vantagem nas negociações. Para levar jogos à enorme população chinesa, desenvolvedores precisavam de um parceiro local,
E a Tencent, com sua vasta base de usuários, era a escolha ideal. O poder da Tencent é exemplificado por uma história envolvendo a Zynga ao tentar fechar um acordo com a empresa. Um ex-funcionário da Zynga disse que as negociações duram meses e meses, e então, quando você chega à fase final do contrato, de repente, no último minuto, eles mudam tudo. É uma tática de negócios que eles usam para desgastar o parceiro. Além de licenciar jogos na China, a Tencent criou alguns próprios, geralmente copiando jogos simples de sucesso em outros mercados. Por exemplo, QQ Speed se inspirou bastante em Mario Kart. Isso, é claro, era ainda mais lucrativo do que licenciar, já que significava que eles ficavam com todo o dinheiro para si mesmos. E era de baixo risco, pois eles estavam usando conceitos de jogos que já haviam provado funcionar bem no exterior, apenas fazendo sua própria versão para a China. No entanto, como a China tinha uma grande falta de fiscalização contra a pirataria digital, a Tencent percebeu que se as pessoas não estavam pagando pelos jogos antecipadamente e apenas os compartilhavam de graça, por que não tornar os jogos gratuitos para todos e ganhar dinheiro com vendas dentro do jogo, como pagar por vidas extras, recursos e melhorias? Hoje, microtransações em jogos são comuns, mas a Tencent foi uma das primeiras a investir nisso, e deu certo. A receita da Tencent continuou a crescer. Com a monetização indo tão bem, a Tencent abriu seu capital em 2004 na Bolsa de Valores de Hong Kong, o que lhes proporcionou um grande capital para investir fortemente em mais expansão e crescimento. Esse crescimento só ocorreu devido à cultura da Tencent. Hoje, muitas empresas de tecnologia chinesas são conhecidas por longas jornadas de trabalho. O cronograma é conhecido como horário 996, das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. Não pode incluir várias horas extras não pagas. Isso é ilegal, mas o governo ignora porque jornadas longas ajudaram a criar os gigantes da tecnologia na China. Seu dia, em uma gigante da tecnologia chinesa, começava às 8 da manhã e terminava às 8 da noite. Mas ele diz que ninguém queria ser o primeiro a ir embora, senão você seria rotulado como antiprofissional. Trabalho até tarde diariamente e estou apenas exausta, não feliz. Na segunda metade do ano vai se estender até 11h30 da noite, ou meia-noite basicamente. Não, quase sem intervalo para o almoço. Estou ficando bastante insensível, só quero descansar depois do trabalho. Na Tencent, a cultura era bastante exigente, com reuniões internas frequentemente até depois da meia-noite. Mas a Tencent também tinha um processo de contratação rigoroso, já que Pony acreditava que 5 jogadores de alto nível eram melhores do que uma equipe de 50 que não estivesse totalmente comprometida, pois até mesmo uma pessoa que abaixa os padrões e não se esforça pode reduzir o moral da equipe e arrastar todos os outros para o mesmo nível. Além disso, após enfrentar a Microsoft, Pony decidiu dar liberdade para que quase todos na empresa apresentassem ideias e desenvolvessem novos projetos. Ao invés de um departamento de P&D, todos eram incentivados a inovar. Como resultado, toda a força de trabalho da Tencent monitorava ativamente o mercado em busca de novos aplicativos e ideias que eles basicamente poderiam copiar e incorporar ao QQ. Até o próprio Pony disse em uma entrevista na época: "Eu não inovo cegamente. A abordagem mais inteligente é aprender com os melhores exemplos e depois tentar superá-los." Pony destacou que é exatamente isso que gigantes da tecnologia americanas como a Microsoft e o Google também fizeram. Na China, era como o Velho Oeste. Qualquer um podia copiar outro sem proteção. E para ser justo, isso não era só de um lado. Enquanto a Tencent copiava outros, outros também copiavam a Tencent. Mas como o software QQ da Tencent dava acesso a centenas de milhões de usuários chineses, isso significava que eles podiam direcionar essa atenção para os novos recursos que lançavam, dando a eles uma enorme vantagem. A Tencent logo ficou conhecida por copiar implacavelmente. A reputação dela caiu tanto que a empresa foi envolvida em polêmica na mídia e colegas do setor a acusaram publicamente de violação de direitos autorais. A reputação da Tencent piorou após uma disputa com a empresa de segurança Qihoo, criadora do antivírus 360 Safeguard. A Tencent quis entrar no mercado de segurança e criou o Qiki Doctor, software muito parecido com o da Qihoo. E como eles podiam simplesmente integrar isso ao já muito popular software Qihoo, quase imediatamente conquistaram 40% do mercado na China. Então, Qi decidiu revidar lançando uma grande campanha na mídia, acusando a Tencent de espionar seus usuários
dizendo que a Tencent acessava dados e arquivos dos usuários nos dispositivos das pessoas sem permissão. A Tencent processou a QQ como resultado, mas no Tribunal da Opinião Pública isso saiu pela culatra, pois parecia que uma empresa maior estava apenas tentando silenciar uma empresa menor com ameaças legais, em vez de realmente tentar demonstrar sua inocência. A Tencent tomou uma atitude ousada e avisou aos usuários que o QQ não era compatível com seu próprio software. Os usuários precisavam escolher. Você tinha que escolher entre o software de segurança do QQ ou o app de bate-papo para falar com amigos e família. Não dava para usar ambos. Se o QQ encontrasse o QQ 366 Safeguard, parava de funcionar. A aposta da Tencent deu certo, pois sabia que a maioria dos usuários era muito ligada ao QQ para deixá-lo. Quem perdeu usuários foi o QQ, pois as pessoas migraram para o antivírus dele, que era bem parecido. Mais uma vitória da Tencent, mostrando como conseguem lançar novos serviços de internet e rapidamente liderar o mercado. Na mídia, surgiram manchetes como Império Tencent fora de controle, pois a empresa claramente agia de forma monopolista ao proibir usuários de usar produtos concorrentes. Curiosamente, o governo chinês não quis intervir. Eles preferiram observar e deixar a Tencent crescer. O motivo só apareceu depois. Sem leis para impedir, entre 2005 e 2010 a receita da Tencent saltou de 200 milhões para 2,9 bilhões de dólares. No entanto, à medida que a Tencent continuava sua expansão na China, abrindo mais serviços de internet e aproveitando a enorme base de usuários do QQ para torná-los populares, eles perceberam que talvez fosse necessária uma nova estratégia. Por um período, a Tencent investiu em vários setores, criando clones de serviços de internet para testar o que dava certo. Eles competiram em tudo sem focar nos próprios pontos fortes. O principal trunfo da Tencent era usar o QQ com milhões de usuários para direcionar tráfego, como já faziam com notícias e jogos. Com a reputação de imitadora da Tencent em queda, um executivo afirmou: há muitos grandes empreendedores lá fora. Se você tornar todos inimigos, isso é ruim. Como empresa, não dá para contratar esses empreendedores, então o que fazer? Investir é, na verdade, a melhor maneira de conseguir uma parte do negócio deles. Assim, a Tencent passou a investir em empresas chinesas, em vez de sempre competir diretamente com elas. A Tencent pagou dólares dos Estados Unidos 448 milhões por 36,5% do terceiro maior buscador da China e integrou seu produto em vez de competir. A Tencent decidiu apoiar um campeão em vez de agir sozinha. A nova estratégia da Tencent era basicamente virar uma incubadora de startups. Ela investiria em empresas, ficaria com parte do capital e criaria um ecossistema de companhias conectadas para impulsionar o crescimento com sua base de usuários e infraestrutura. Outro exemplo foi a união da Tencent com a JD.com, segunda maior varejista online da China. A Tencent não tinha realmente experiência em e-commerce, então achou que fazia sentido apoiar uma das empresas mais proeminentes do setor em troca de participação acionária, e depois usar seu próprio tráfego na internet, experiência e capital, para ajudar a empresa apoiada a ter sucesso. Assim, a Tencent virou uma formadora de reis. Um apoio da Tencent poderia ajudar a garantir o sucesso de uma empresa, e do ponto de vista da Tencent, isso significava que eles reduziam enormemente a complexidade operacional, já que não estavam mais fazendo literalmente tudo sozinhos. Em pouco tempo, a Tencent virou uma das maiores investidoras da China, e o QQ passou de um simples bate-papo. Era um portal para muitos outros serviços de internet que a Tencent havia criado ou investido, e assim, o QQ parecia imparável. Curiosamente, o único app que superaria o QQ também foi criado pela Tencent. A Tencent já havia tido sucesso com o aplicativo de chat para desktop do QQ, que agora havia evoluído para um portal de site, com jogos online e outros serviços de internet. Em 2010, a internet móvel começou a se popularizar rapidamente. Muitas pessoas na China começaram a usar um smartphone, mas não um computador. Pony temia que a transição para o mobile permitisse a uma nova startup tirar seu domínio. Ele decidiu que a Tencent deveria criar a nova startup sozinha. Internamente, dentro da Tencent,
Pony criou 3 equipes separadas para trabalhar em um novo aplicativo de mensagens para celular, o que significava que elas estavam competindo entre si e também competindo contra o aplicativo de desktop da Tencent, o que é comum equipes competirem internamente na Tencent. Na verdade, a cultura da Tencent já foi descrita como um útero de tubarão, fazendo referência a como alguns tubarões ainda não nascidos canibalizam seus irmãos no útero para garantir a própria sobrevivência. Então, basicamente, ao invés de colocar todos os ovos em uma cesta só, várias equipes na Tencent trabalham em um conceito, como um novo aplicativo de chat móvel nesse caso, e o melhor sobrevive. Como Pony disse, você pode esperar alguém te eliminar ou agir antes. Então, a Tencent começou a trabalhar em seu aplicativo de chat móvel, que eles queriam que fosse, basicamente, um clone do WhatsApp e do Kik, um aplicativo de chat móvel gratuito, onde as pessoas podiam enviar mensagens para seus contatos usando Wi-Fi ou dados móveis. Curiosamente, a Tencent, na verdade, tentou comprar o WhatsApp por 10 bilhões de dólares, ao invés de começar um novo aplicativo do zero. Como Ponyma precisou operar as costas, as discussões foram adiadas. Nesse meio tempo, Mark Zuckerberg entrou em cena e comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares. E alguns acham que a possibilidade da Tencent comprar o WhatsApp fez com que Zuckerberg fechasse o negócio tão rapidamente. Após o acordo com o WhatsApp fracassar, a Tencent investiu em seus próprios apps de chat e, em janeiro de 2011, lançou o WeChat, chamado Weixin na China. Diferente do QQ criado para desktops, o WeChat foi desenvolvido para celulares. O aplicativo não teve sucesso imediato, mas ganhou força na China após a Tencent adicionar o recurso Push to Talk, que permitia gravar mensagens de voz e convertê-las em texto. Esse recurso se tornou imediatamente muito popular, mas, mais uma vez, foi copiado de outro aplicativo chamado Talkbox. Veja, a princípio, a Tencent havia oferecido comprar o Talkbox, mas enquanto as negociações estavam em andamento, a Tencent simplesmente replicou o aplicativo do Talkbox dentro do WeChat por conta própria e, inevitavelmente, superou o Talkbox com seus recursos superiores. Nos anos seguintes, empresas na China perceberiam que uma oferta da Tencent era irrecusável. Ou você perde sua empresa vendendo para eles, ou perde sua empresa porque eles copiam e esmagam você. Pelo menos se você vender sua empresa, você ganha algum dinheiro. Quando perguntado sobre isso na China, Pony disse: nos Estados Unidos da América, ao lançar uma ideia, você tem alguns meses antes da concorrência para conquistar mercado. Na China, após lançar um produto, surgem centenas de concorrentes rapidamente. Lá, o essencial é executar, não a ideia. O WeChat crescia na China, e como o QQ, a Tencent não queria limitá-lo a um app de bate-papo. Na verdade, como o WeChat era um aplicativo móvel que as pessoas sempre tinham com elas, onde quer que estivessem, Pony percebeu rapidamente que a quantidade de serviços que eles poderiam conectar ao WeChat era aparentemente ilimitada. Por exemplo, dentro do aplicativo do WeChat, a Tencent introduziu um recurso chamado Momentos, basicamente a versão deles do Facebook ou Instagram, um feed de mídia social em tempo real com postagens, imagens e artigos. Após o sucesso disso, eles adicionaram um serviço de blog chamado Contas Públicas para que as pessoas pudessem escrever artigos que poderiam ser compartilhados no Momentos. Havia também as contas oficiais, onde editores e empresas distribuíam conteúdo, produtos e serviços. Isso seria como o equivalente a seguir a newsletter deles, por exemplo? Mas ninguém na China realmente usa e-mails com muita frequência, então é mais provável que usem o WeChat para seguir as marcas que lhes interessam. Em 2012, o WeChat já tinha 100 milhões de usuários. Ele foi lançado em 2011 e se tornou a mídia social que mais rapidamente atingiu 100 milhões de usuários em apenas 433 dias. O Facebook levou cerca de 5 anos, enquanto em 2013 o WeChat já tinha 300 milhões de usuários. Mas o segredo para o domínio eventual do WeChat na China foi que a Tencent continuou adicionando mais recursos nesse mesmo aplicativo. Por exemplo, eles adicionaram recursos curiosos como o Drift Bottle, que era um serviço dentro do WeChat para ajudar as pessoas a encontrar novos amigos ou encontros. Basicamente, você colocava uma mensagem de voz ou texto em uma garrafa virtual, jogava no mar virtual, e então outro usuário aleatório pegava e decidia se respondia a sua mensagem ou jogava de volta para outra pessoa pegar. O recurso ficou popular, ajudando muitos chineses a fazer amizades, relacionamentos e até servir como aplicativo de paquera. A Tencent também criou amigos próximos para um propósito semelhante,
que era como uma versão inicial do Tinder, e ajudou o WeChat a crescer ainda mais rápido. Um dos desenvolvimentos mais importantes do WeChat ocorreu quase por acidente. Veja, na China, é tradição que, durante o Ano Novo Lunar, as pessoas deem envelopes vermelhos e pacotes contendo dinheiro como forma de caridade. Então o WeChat decidiu criar uma função de envelope vermelho dentro do aplicativo, para que as pessoas pudessem enviar envelopes vermelhos digitalmente, transferindo dinheiro real para as contas das pessoas. No feriado, mais de 75 milhões de envelopes vermelhos foram enviados pelo WeChat. Isso levou a Tencent a uma clara percepção de que os pagamentos móveis eram o futuro. Esse recurso, que era para ser apenas uma coisa divertida e temporária durante os feriados, acabou levando a Tencent a criar o WeChat Pay, sua plataforma de pagamentos móveis para transferências digitais de dinheiro. Em pouco tempo, a carteira do WeChat não era usada apenas para enviar pagamentos para outras pessoas, mas também como uma forma de pagar por coisas em lojas e, na verdade, basicamente qualquer situação em que fosse necessário enviar ou pagar dinheiro. Era mais prático usar o WeChat do que carregar cartão, pois os dados bancários já estavam conectados. Eles não vão pedir dinheiro em espécie porque, hoje em dia, praticamente ninguém paga nada em dinheiro na China. Mesmo dando dinheiro em espécie, eles podem não conseguir aceitar. Isso pode parecer óbvio hoje, mas em 2013, quando lançado na China, o pagamento móvel era inovador e ajudou o WeChat a ficar ainda mais popular. Com o aumento do uso de smartphones na China, o WeChat superou o QQ. Mesmo que ambos tenham começado como serviços de chat administrados pela Tencent, o WeChat era definitivamente melhor para dispositivos móveis. E o uso de dispositivos móveis estava se tornando muito mais comum na China. Em 2015, o WeChat ultrapassou 500 milhões de usuários. Embora o nome do app não tenha mudado, o chat agora é só uma pequena parte do que o WeChat oferece. O que nos leva ao recurso mais crucial de todos para o WeChat, o recurso que o transformou no super aplicativo que é hoje e que domina a vida de quase todo mundo na China. Em janeiro de 2017, o WeChat lançou um recurso chamado Mini Programas, que permite aos usuários acessar dezenas de milhares de outros aplicativos dentro do próprio aplicativo do WeChat, dispensando completamente a necessidade de uma loja de aplicativos. Por exemplo, em vez de baixar apps para cada restaurante, hotel ou loja, todos teriam mini programas no WeChat. Isso não só permitiu que o WeChat se conectasse à vida offline das pessoas, assim como a online, mas também ajudou a consolidar o WeChat como o aplicativo para tudo. Antes disso, a Tencent já tinha integrado ao WeChat serviços como pagamentos, jogos e namoro. Com os mini-programas, nem era mais necessário ter outros apps, já que serviços de outras empresas também passaram a estar disponíveis no WeChat. A Didi, principal plataforma de caronas da China, tem mini-programa no WeChat, dispensando app separado para pedir táxi. O WeChat possui mini-programas para entrega de comida, rastreamento de encomendas e várias outras funções. Então, para demonstrar isso, vamos imaginar por um momento que você é um cidadão chinês e vai encontrar um amigo para jantar. Você liga para ele pelo WeChat para confirmar os planos, reserva seu táxi para o restaurante pelo WeChat, no táxi você joga e lê notícias pelo WeChat, envia sua localização para seu amigo pelo WeChat, acessa o mini programa do restaurante pelo WeChat, o que significa que você pode ver o cardápio deles pelo WeChat. Depois, fotografe sua comida e poste no WeChat, onde também paga a refeição. Se quiser ir ao cinema, é só comprar os ingressos pelo WeChat. Imagine sua vida sem smartphone. Na China seria assim sem o WeChat. Acho que já repeti o WeChat várias vezes. Mas de qualquer forma, como resultado desse recurso de mini-programas, a Tencent basicamente se tornou a guardiã do mercado para outras empresas, já que as pessoas realmente não precisam usar a loja de aplicativos quando o WeChat tem tudo dentro dele. Então, as empresas praticamente precisam fazer parceria com a Tencent para que seus serviços sejam usados, mas isso significa que a Tencent pode, na prática, taxar todas as outras empresas ao pegar uma porcentagem da receita gerada pelos seus mini-programas. O WeChat está ligado a outras empresas, então você acessa outro aplicativo ou site pelo WeChat, faz a compra por lá, mas paga usando o seu WeChat. Interessante notar que um app tudo em um como esse já foi sugerido fora da China. Recentemente, Elon Musk mencionou o X, um super app semelhante ao WeChat. Na China, basicamente se vive no WeChat, que faz tudo. Não há nada parecido fora de lá. Um app desses seria muito útil. Isso logo acabou. Já nos preocupamos o bastante com grandes empresas de tecnologia e redes sociais para permitir que uma só controle tudo.
Agora você entende por que a Tencent virou uma máquina de dinheiro. Diferente de grandes empresas ocidentais como Facebook e Google, a Tencent não depende tanto da receita de publicidade. Na verdade, alguns funcionários da Tencent brincam dizendo que o modelo de negócios do Facebook é muito primitivo. Há uma citação de um funcionário da Tencent dizendo: quando você tem 1 bilhão de usuários, a última coisa em que deveria pensar é em como vender um monte de anúncios para eles. O que você deveria pensar, na verdade, é em como garantir que esses usuários continuem satisfeitos, para não afastá-los por estar irritando demais eles. E isso é o que chama a atenção no WeChat. Ele manteve uma interface bem limpa e não bombardeia os usuários com anúncios, não precisa disso. Eles lucram muito com microtransações por estarem presentes em vários aspectos da vida das pessoas. Quando você tem mais de 1 bilhão de pessoas usando seu aplicativo para tantas partes diferentes da vida delas todos os dias, essas pequenas taxas em cada transação se acumulam de uma forma gigantesca. Como você descreveria isso? Qual a importância? Basicamente todo mundo lá usa, pelo menos todo mundo que eu conheço com 70 anos ou menos na China usa o WeChat. Basicamente, o aplicativo pode te ajudar em todos os aspectos da vida, literalmente. Na China. Apesar do WeChat dominar a vida na China, você pode se perguntar por que não é tão popular fora do país. Não há confirmação do número exato de usuários fora da China, mas estimativas indicam até 100 milhões. O que é um número razoável, mas é uma fração minúscula se comparado a mais de 1 bilhão de pessoas dentro da China que usam o WeChat. A maioria dos usuários do WeChat fora da China são expatriados chineses ou pessoas que precisam se comunicar com quem está na China. Se o WeChat é tão útil na China, por que não é adotado globalmente? Por que a Tencent não se expande mais? Bem, é aqui que as coisas ficam sombrias. O motivo dos aplicativos da Tencent serem populares na China é o mesmo pelo qual não fazem sucesso em outros países. É hora de analisar o relacionamento complicado da Tencent com o governo chinês. Antes de abordar a relação atual da Tencent com o Partido Comunista Chinês, é preciso entender sua origem. Em 1979, o líder da China escolheu Shenzhen como a primeira zona de testes para novos planos econômicos. Essa seria a primeira parte da China onde modelos de negócios capitalistas foram permitidos. Isso deu início à rápida ascensão da China para se tornar uma superpotência global. Hoje em dia, Shenzhen foi apelidada de Vale do Silício da China, pois é o lar de muitos gigantes da tecnologia chinesa, incluindo a Tencent. O plano do governo chinês era dar grande liberdade a certas empresas desde que beneficiassem o país. Então, quando empresas como a Tencent e a Alibaba aproveitaram a internet e construíram enormes bases de usuários, a China ficou feliz em permitir que elas construíssem empresas tão dominantes por qualquer meio necessário, sem nenhuma regulamentação real. Desde que beneficiassem a China e o Partido Comunista Chinês, eles achavam que isso elevava a imagem da China e do empreendedorismo chinês ao ter essas empresas extremamente bem-sucedidas. E isso também significava que, em vez de empresas estrangeiras terem sucesso na China, como as grandes gigantes americanas de tecnologia, as empresas chinesas locais dominariam, já que o governo tornou obrigatório que empresas estrangeiras fizessem parceria com uma empresa chinesa local. E, por fim, o Partido Comunista Chinês sabia que, se algumas empresas chinesas se tornassem grandes impérios, elas poderiam investir em muitas outras empresas, tanto na China quanto no exterior, permitindo assim, por meio dessas empresas, que a China tivesse muita influência no mundo e controlasse a narrativa que desejam. Então, basicamente, para o governo chinês, a Tencent era uma perspectiva atraente. Ter tantos dados facilitava a vigilância, censura e compreensão dos cidadãos pelo governo. Médicos que atuavam na linha de frente e alertaram sobre a pandemia antes mesmo de ser nomeada, tiveram suas comunicações censuradas. O WeChat frequentemente bloqueia contas que discutem a pandemia ou abusos de direitos humanos em Xinjiang. Eles ameaçaram meu pai, dizendo que, se sua filha não parar de falar sobre direitos humanos, vão perseguir sua família como na Revolução Cultural. Depois que suas contas são bloqueadas, os usuários dizem que a polícia vai interrogá-los. Para ser franco, isso lembra campos de internamento. Decidiram deter pessoas com base em vigilância, sem explicações sobre motivo, destino ou tempo de detenção. O problema é que o aplicativo é tão crucial para a existência na China que os usuários nem sequer podem desistir dele.
A China geralmente não interferia e permitia que a Tencent crescesse e dominasse, mesmo usando táticas anticoncorrenciais às vezes. O Partido Comunista Chinês era cauteloso com o poder dado à Tencent, tornando a relação deles mais complexa do que parece. Eles sabiam que era essencial manter a Tencent alinhada ao Partido Comunista Chinês e lembrá-la de que, se deixasse de ser útil ao governo, seu poder poderia ser facilmente retirado. Vamos falar sobre o real significado dessa parceria? A Tencent afirma que, para atender às leis da China, pode tratar dados privados sem o consentimento do usuário em algumas situações. Essas situações seriam se o governo chinês quiser. O Partido Comunista Chinês, teria acesso direto aos gerentes de produto da Tencent, podendo ordenar exclusões e monitorar contas e frases em postagens públicas e privadas. Uma mudança de política particularmente intimidadora em 2017 foi que os administradores de grupos no WeChat passaram a ser pessoalmente responsáveis por tudo o que fosse dito nos grupos que eles administram. Muitos simplesmente apagaram seus grupos como resultado. A Tencent fornece dados para o sistema de crédito social da China, que pode impactar as ações dos cidadãos. Essas informações, como histórico de pagamentos, localização e associações, permitem ao governo criar um retrato detalhado de quem você é, o que compra e como se comporta, possibilitando atribuir uma pontuação de confiabilidade como cidadão. Eles são vigiados por câmeras de reconhecimento facial que associam rostos a nomes. Agora, os chineses também são classificados. O sistema reúne dados de bancos, empresas e do Estado para avaliar se alguém é um bom ou mau cidadão. Boa pontuação traz benefícios, pontuação baixa faz perder direitos. O cinema expõe e envergonha pessoas consideradas não confiáveis, exibindo seus dados, até mesmo seus endereços, em grandes telas. Entre eles está a jornalista Liu Hu. Ela quase revelou corrupção de membros importantes do partido. Ela entrou na lista negra e só percebeu ao tentar comprar passagem de trem, sendo informada da proibição de viajar. Mas à medida que a Tencent crescia, parece que o Partido Comunista Chinês ficou mais exigente. A Tencent precisa empregar centenas, possivelmente milhares de sensores próprios, cujo trabalho é bloquear postagens contra o governo. A Tencent passou a deletar mais postagens e suspender contas que desobedeciam. Existem vários exemplos de criadores, como a blogueira Laura Lian, que tinha centenas de milhares de fãs lendo seu trabalho, mas depois de fazer um comentário que o Partido Comunista Chinês não gostou, sua conta foi deletada sem aviso e sua renda desapareceu. E assim, embora os cidadãos chineses claramente aproveitem a conveniência do WeChat, que realmente é um aplicativo muito útil, no fundo, eles sabem que cada movimento e comentário está sendo documentado, algo que o Partido Comunista Chinês faz questão de lembrar abertamente às pessoas. Tudo o que a Tencent pode ver, o governo chinês também pode ver. E por isso é meio louco pensar que mais de 1 bilhão de pessoas optaram por sacrificar todos os aspectos de sua privacidade e liberdade de expressão em troca de conveniência. Aparentemente, existe uma piada na China de que se você pedir comida demais pelo WeChat, a polícia pode começar a te rastrear achando que você está escondendo fugitivos. Agora, para ser justo aqui, eu realmente não acredito que a Tencent tenha criado o WeChat com a intenção de ser uma ferramenta de vigilância do governo. Não foi algum plano maligno. A Tencent foi fundada por alguns empreendedores que queriam construir um negócio como qualquer outra pessoa, mas eles conseguiram criar algo tão popular que a única maneira do Partido Comunista Chinês permitir foi se eles também tivessem algum controle. A Tencent não teve opção além de se alinhar. Pony, sendo pragmático, sabe da importância de ter o governo ao seu lado. Quando perguntado sobre censura em uma conferência de tecnologia, Pony apoiou o governo dizendo que muitos acham que podem falar o que quiserem sem responsabilidade. Acho que isso está errado. Não sabemos como Pony realmente se sente, mas ele entende as consequências de criticar o Partido Comunista Chinês. Na China, as leis obrigam empresas a fornecer dados quando solicitadas. Na verdade, foi relatado que muitas empresas na China têm um escritório especial em suas sedes, chamado Sala da Polícia de Segurança da Internet, onde as forças de segurança pública chinesas podem intervir nas operações da empresa ou rastrear certos usuários. O que nos leva à questão: por que o WeChat não faz sucesso fora da China? A Tencent tentou.
Eles lançaram uma versão em inglês do app e fizeram campanhas com Messi para promover o WeChat globalmente. WeChat, a nova maneira de se conectar. Baixe agora gratuitamente. Mensagens de voz e texto grátis. Nós amamos, nós compartilhamos, nós conversamos. Um dos principais motivos para seu apelo internacional limitado é a vigilância e censura. Pesquisas do Citizen Lab descobriram que o governo chinês realmente monitora e censura informações confidenciais enviadas pelos aplicativos da Tencent, mesmo de usuários fora da China. Por exemplo, vi uma história em que uma pessoa em um grupo privado enviou algumas notícias sobre os protestos pró-democracia em Hong Kong e ficou confusa quando ninguém mais no grupo respondeu. Ela só descobriu depois que ninguém mais conseguia ver suas mensagens, pois suas mensagens privadas haviam sido censuradas sem que ela soubesse. Assuntos tabu, como Praça da Paz Celestial ou Tibete, são censurados nos apps da Tencent, mesmo fora da China. Então, basicamente, só porque você estava usando um aplicativo da Tencent fora da China, não significa que a Tencent não teria que fornecer qualquer um dos seus dados ao Partido Comunista Chinês se eles solicitassem. A Tencent deve manter boas relações com a China. E assim, muitas pessoas compreensivelmente têm algum receio sobre uma empresa, especialmente uma empresa com ligações ao Partido Comunista Chinês, ter todas as informações sobre todos os aspectos de suas vidas. A vigilância e censura permitiram que a Tencent dominasse na China, pois o Partido Comunista Chinês facilitou seu crescimento. Fora da China, isso assustou usuários. Mas esse não é o único motivo pelo qual o WeChat não é tão popular fora da China. O segundo motivo é que cada país tem exigências diferentes. O WeChat funciona na China, por ser adaptado ao país, mas para ter o mesmo sucesso em outros lugares, cada nação precisaria de uma versão própria, com serviços específicos. Em terceiro lugar, como a China é um mercado tão grande, fazia mais sentido para a Tencent investir profundamente nesse mercado onde já tinham muito impulso, ao invés de desviar recursos para começar do zero em outros países. A China tem mais de 1,4 bilhão de habitantes, mais de 4 vezes a população dos Estados Unidos da América. O lado negativo de focar na China foi que a Tencent não foi pioneira em outros países. Para o WeChat se popularizar nos Estados Unidos da América, teria que competir com empresas já consolidadas cujos apps fazem parte do cotidiano das pessoas. O WeChat não teve sucesso fora da China porque empresas de tecnologia chinesas costumam enfrentar dificuldades no exterior, assim como empresas americanas na China. Porém, houve uma exceção notável recentemente. TikTok, um aplicativo chinês que realmente conseguiu se tornar global, e isso nos leva a uma das batalhas mais fascinantes da Tencent. Na China, ao crescer, seu negócio geralmente precisa ser vendido ou se associar a Baidu, Alibaba ou Tencent. Mas o TikTok e sua empresa mãe, ByteDance, foram a única exceção notável. Agora, se você assistiu ao meu vídeo sobre a história do TikTok, vai saber que os gigantes ocidentais das redes sociais, como o Facebook e o Google, ignoraram completamente a ameaça do TikTok até que fosse tarde demais. Eles deixaram o TikTok se tornar um dos seus maiores anunciantes, permitindo assim que roubasse centenas de milhões de usuários de suas plataformas, já que o TikTok veiculava anúncios intermináveis no YouTube e no Facebook. Anos depois, gigantes da tecnologia americana criaram seus próprios aplicativos de vídeos curtos ao perceberem que o formato veio para ficar. Mas nesse momento, o TikTok já era um grande sucesso devido à publicidade nessas plataformas. A Tencent logo viu o risco do TikTok e adotou sua estratégia padrão. A Tencent formou uma equipe para criar um app similar ao TikTok no WeChat e promoveu grandes campanhas para divulgá-lo. A Tencent proibiu anúncios do TikTok e bloqueou links e menções ao TikTok em plataformas como WeChat. É interessante porque quando Elon Musk bloqueou temporariamente links externos para concorrentes dentro do Twitter, todo mundo disse que isso era uma besteira. Mas na China, isso faz parte do jogo. E é um exemplo das táticas anticompetitivas que permitiram que as maiores empresas do país construíssem negócios tão grandes. Desta vez, porém, a tática não funcionou para a Tencent. A principal vantagem do TikTok era seu algoritmo,
que exibia conteúdos que mantinham os usuários por mais tempo na plataforma. Como as pessoas já estavam viciadas no algoritmo do TikTok, que conhecia bem suas preferências, havia pouco motivo para mudar para uma versão da Tencent e recomeçar com um algoritmo menos ajustado. Ser pioneiro sempre deu vantagem ao TikTok. As coisas realmente esquentaram entre o fundador da Tencent, Pony Ma, e o fundador da ByteDance, Zhang Yiming, porque Zhang postou uma captura de tela mostrando o TikTok como o aplicativo mais baixado do mundo, e embaixo criticou a Tencent por fazer uma versão quase idêntica ao TikTok e por banir o TikTok dentro do WeChat. Pony considerou essa crítica pública injusta, pois era comum na China, e respondeu: "Suas palavras podem ser calúnia." O debate público intenso chamou atenção na China, pois ambos os CEOs, geralmente calmos e reservados, mostraram clara rivalidade sem afeto. Ver o sucesso global do TikTok, algo que apps da Tencent como o WeChat não alcançaram, foi difícil para Pony aceitar. Espere um pouco. Lembre-se que no início do vídeo falei que a Tencent tem grande influência mundial. Bem, se os dois produtos mais populares deles, QQ e WeChat, não são tão populares entre pessoas fora da China, porque a Tencent é considerada uma empresa global tão dominante com influência em todo o mundo? Para responder, vamos analisar a estratégia genial da Tencent para dominar o mundo. Pony Ma reuniu os principais gerentes e altos funcionários da Tencent para definir a estratégia da empresa. A reunião, chamada Conferência dos Deuses, foi um encontro para definir os planos de dominação da Tencent, cujas decisões impactariam não só a China, mas o mundo todo. O principal objetivo da reunião era estabelecer quais eram as principais vantagens competitivas da Tencent e como elas poderiam ser exploradas. A resposta era simples. A Tencent tinha muito mais tráfego e dinheiro que qualquer concorrente. E assim o plano se tornou, primeiro passo, atrair outras empresas para lançarem seus próprios mini-programas via WeChat para que pudessem aproveitar parte do tráfego do WeChat. Segundo passo, a Tencent então investiria dinheiro nas empresas que estivessem se saindo melhor, já que a Tencent tinha todos os dados sobre quais mini-programas as pessoas estavam usando, com que frequência e quanto dinheiro estavam gastando. Terceiro passo. Depois de investir em certas empresas, a Tencent poderia então direcionar artificialmente mais tráfego para as empresas nas quais investiu, fazendo com que elas ganhassem ainda mais dinheiro, que também poderia ser reinvestido em ainda mais empresas. Em outras palavras, a Tencent pode selecionar a dedo os melhores mini-programas, investir neles, impulsionar sua popularidade e praticamente garantir que seu investimento seja um grande sucesso. Nenhuma empresa no mundo possui tantos dados sobre o comportamento dos usuários e consegue aumentar tanto o valor de outras empresas ao promovê-las no WeChat. Isso gera sinergias entre os investimentos da Tencent. A Tencent possui grande participação na Didi, o Uber chinês. Com o WeChat, a Tencent pode favorecer a Didi, dando-lhe vantagem e valorizando seu investimento. Além disso, como a Didi usa o WeChat Pay, a Tencent recebe taxas por cada pagamento. Ela fez a mesma coisa depois de investir na empresa chinesa de comércio eletrônico JD. Após adquirir parte do negócio, a Tencent ampliou muito a visibilidade da JD em seus apps para impulsionar vendas. Claro, tudo isso foi incrivelmente lucrativo para a Tencent. Depois veio a próxima parte do plano: usar parte do dinheiro gerado pelas suas vacas leiteiras na China para investir em empresas no exterior, permitindo assim que a Tencent se diversifique para fora da China. Isso é crucial para a Tencent, pois, se seu império estiver só na China, ficará totalmente dependente do governo chinês. A Tencent investiu ou comprou centenas de empresas fora da China, em vários setores, formando um grande portfólio internacional. Por exemplo, a Tencent se tornou um dos maiores acionistas da Tesla. A Tencent também comprou partes do Reddit e do Discord. Isso realmente gerou algumas reações negativas e preocupações, já que alguns argumentam que, se a Tencent tem acesso aos dados de uma empresa, o Partido Comunista Chinês também tem, e que, por meio da Tencent, eles podem influenciar sutilmente decisões nessas empresas internacionais, e assim acabar influenciando a cultura ocidental. Como o governo chinês pode usar os aplicativos para vigilância na China, o mesmo poderia ser feito com usuários nos Estados Unidos.
Pode parecer extremo, mas não é irreal. É só olhar o exemplo da NBA que mencionei antes, onde o técnico voltou atrás nos comentários e pediu desculpas depois das ameaças da Tencent e da China. Para ser justo, a Tencent costuma não interferir nas empresas internacionais onde investe, apenas mantém participação e não se envolve muito. Ou pelo menos, ainda não fizeram isso. Mas, como resultado dessa abordagem de não interferência, alguns acusam a Tencent de basicamente abandonar a inovação e agora se tornar essencialmente um gigantesco fundo de investimentos, canalizando dinheiro de seus aplicativos na China para empresas promissoras em outros países, em vez de criar algo novo ou original por conta própria. E nem tentam construir sua marca internacionalmente. O perfil da Tencent no Twitter foi suspenso porque alguém usava o nome com a bio, Papai Tencent, venha comprar minha conta. Basicamente, eles estavam esperando que a Tencent viesse comprar o nome de usuário or Tencent deles no Twitter, mas a Tencent nem se importou. Construir a marca internacionalmente não é prioridade para eles, que preferem investir discretamente no exterior. Atualmente, um dos investimentos mais lucrativos deles é em jogos. A indústria de jogos gerou US$ dos Estados Unidos, 176 bilhões, em 2021, quase 5 vezes a bilheteria do cinema. A Tencent é basicamente a maior do mercado. Agora, é claro, mesmo desde os primeiros dias da Tencent, eles já vinham experimentando com jogos, especialmente jogos para celular. Na verdade, o jogo deles, Honor of Kings, é tão popular na China que existe um mercado negro onde as pessoas pagam para outros jogarem por elas e melhorarem seu ranking, já que, como tudo na China, está conectado ao WeChat. Então, algumas pessoas pagam jogadores melhores para melhorar suas estatísticas no jogo, pois isso virou um símbolo social e de status. No entanto, a maioria dos jogos originais da Tencent era excessivamente voltada para o mercado chinês, frequentemente apresentando propaganda chinesa para agradar o Partido Comunista Chinês. Assim, ficou rapidamente claro para a Tencent que, ao invés de tentar promover seus próprios jogos no exterior, fazia mais sentido encontrar jogos com potencial e simplesmente investir muito dinheiro para ajudá-los a crescer rapidamente, ficando com uma porcentagem da empresa. Assim, a Tencent investe em estúdios responsáveis por grandes títulos globais como League of Legends, Fortnite, World of Warcraft, Clash of Clans, PlayerUnknown's Battlegrounds e Call of Duty Mobile. Eles se uniram à Roblox para lançar jogos na China. 2 dos maiores investimentos da Tencent foram adquirir 100% da Riot Games e 40% da Epic Games, uma das startups mais valiosas do mundo. Isso lhes garantiu participação em jogos populares e investimento na Unreal Engine da Epic Games, considerada a ferramenta 3D em tempo real mais avançada, usada em diversos projetos. Embora os investimentos da Tencent em estúdios de jogos internacionais tenham sido extremamente lucrativos, isso também trouxe uma atenção indesejada para a empresa. Muitos fãs notaram que após a Tencent adquirir esses jogos, surgiram mais atualizações e conteúdos pagos dentro deles. Alguns culparam a Tencent por ganância, já que incentivava mais microtransações como é comum na China. Outro problema surgiu após a aquisição da Riot Games, pois a Tencent queria transformar seu título mais popular, League of Legends, em um jogo para celular para ganhar ainda mais dinheiro com ele. Mas os desenvolvedores do jogo não queriam fazer isso. Essa nunca foi a visão deles sobre o que o jogo deveria ser, e como era o jogo deles, acharam que isso encerrava a discussão. Mas depois eles descobriram que a Tencent tinha agido pelas costas deles e feito uma cópia do jogo, que foi de onde surgiu Honor of Kings. Funcionário da Riot Games disse: "Ficamos chocados. Eles copiaram nossa propriedade intelectual." Além disso, a Tencent usou jogadores famosos de League of Legends para divulgar o novo jogo, levando muitos a pensarem que a Riot Games participava, mesmo não estando envolvida. A Tencent acertou ao prever que a versão mobile seria popular. No fim de 2017, Honor of Kings, inspirado em League of Legends, era o jogo mobile mais popular da China. Em 2017, a Tencent superou o Facebook e virou a 5ª maior empresa pública do mundo. Seus aplicativos, que geravam muito dinheiro na China, estavam mais dominantes do que nunca, e seus investimentos internacionais estavam dando muito retorno, ampliando assim a influência da Tencent por todo o planeta. Atualmente, a Tencent sabe monetizar muito bem. A plataforma de vídeo da Tencent, similar à Netflix, agora insere anúncios extras em filmes e séries, como outdoors e placas ao fundo das cenas. A hospedagem em nuvem da Tencent tornou-se lucrativa, como a Amazon Web Services, que começou com serviços próprios e depois os ofereceu a terceiros.
Além disso, o surto de Covid aumentou ainda mais a receita da já dominante Tencent. As pessoas estavam em casa usando seus celulares mais do que nunca, o que significava usar mais os serviços deles e jogar mais os jogos deles. A Tencent gerou 86 bilhões de dólares só em 2021 e 35 bilhões de lucro líquido, tornando-a uma das empresas mais lucrativas. Você pode pensar que essa seria o fim da história, que a Tencent seria imparável. Muitos acionistas pensaram assim, já que o valor de mercado da Tencent chegava a quase $1 trilhão. Em 2020, de repente, a Tencent passou a enfrentar mais escrutínio. De repente, Donald Trump ameaçou banir o WeChat e outros apps chineses. O presidente Trump está cumprindo sua ameaça de reprimir 2 aplicativos de mídia social populares de propriedade chinesa. Ele assinou ordens proibindo o TikTok e o WeChat de operarem nos Estados Unidos da América. Alegam que o Partido Comunista Chinês pode usar os aplicativos para roubar dados, censurar críticas à China e espalhar desinformação. Claro, havia definitivamente fortes motivações políticas para esse ataque aos aplicativos chineses e a subsequente ordem executiva para bani-los nos Estados Unidos. Mesmo com o governo Biden, as investigações sobre aplicativos chineses e possíveis riscos à segurança nacional continuam. Como uma das maiores empresas da China, a Tencent foi exposta internacionalmente mais do que queria. Pode ter demorado, mas as pessoas, enfim, notavam a influência da Tencent e, por consequência, da China. A estratégia da Tencent de comprar participações minoritárias em empresas internacionais lhes deu grande proteção. Mesmo que os Estados Unidos da América quisessem agir contra a Tencent, não é como se eles fossem banir o Reddit ou o Discord só porque a Tencent investiu muito dinheiro neles. O único risco era o governo banir apps totalmente da Tencent como o WeChat, mas a maioria dos usuários está na China. Então, Ponima achou que essa atenção negativa da mídia nos Estados Unidos da América não iria causar muitos danos ao império da Tencent no geral. Se a Tencent mantiver boa relação com o governo chinês, tudo deve correr bem. Ele suspirou aliviado, achando que talvez tudo ficasse bem. Mas então, de repente, o pior pesadelo de Pony se tornou realidade. A Tencent passou por várias batalhas de negócios. Já vimos eles entrarem em guerra contra empresas chinesas como a Qihoo, grandes empresas americanas como a Microsoft e até batalhas políticas, como com o governo dos Estados Unidos. Mas havia um inimigo que Ponima certamente não queria, capaz de realmente destruí-los: o governo chinês. Em 2018 surgiram rumores sobre mudança na política do governo e, de repente, reguladores chineses suspenderam a aprovação de novos jogos. O Partido Comunista Chinês disse que sentia que as crianças estavam ficando viciadas em videogames e também estavam ficando preocupados com o quão violentos alguns jogos eram. Uma publicação do governo descreveu os jogos online como ópio espiritual. O Partido Comunista Chinês proibiu menores de 18 anos de jogar mais de 3 horas por semana. Pessoas com menos de 18 anos agora só podem jogar por 3 horas por semana. As ações da Tencent caíram imediatamente. Mais tarde naquele ano, o lucro da Tencent caiu pela primeira vez em mais de uma década, pois a empresa não podia lançar ou monetizar novos jogos devido à nova política do governo. A Tencent fez grandes mudanças para agradar ao governo chinês. A Tencent implementou o reconhecimento facial em jogos e passou a usar bancos de dados policiais para verificar identidade e idade dos usuários. Dessa forma, ela poderia garantir que as pessoas não estavam jogando jogos inadequados para sua idade e também que não estavam passando tempo demais jogando. A Tencent também teve que mudar a natureza de alguns de seus jogos para garantir que estivessem alinhados com os valores do Partido Comunista Chinês. Um dos jogos mais populares deles, PlayerUnknown's Battlegrounds, antes tinha 100 pessoas lutando até sobrar uma só. A Tencent precisou mudar tudo, relançando o jogo como Game for Peace, com foco em guerreiros patrióticos. A violência foi retirada, o sangue virou líquido verde e, ao ser atingido, o personagem apenas acena e some. O jogo estava repleto de slogans nacionalistas e propaganda patriótica. O jogo foi totalmente censurado e, segundo alguns usuários, virou instrumento de propaganda pró-governo. Embora a maioria das pessoas não tenha gostado, elas não tinham escolha. A Tencent percebeu que, apesar de todo o seu poder e riqueza,
ainda estava completamente à mercê do governo chinês. E então as coisas ficaram muito piores. Em outubro de 2020, o grupo Ant de Jack Ma, grande fintech chinesa, preparava sua oferta pública inicial. Tudo estava aprovado e pronto, até que Jack Ma fez um grande discurso aparentemente criticando publicamente o governo chinês. Ele criticou abertamente a indústria financeira tradicional da China e seus reguladores. Logo após, a oferta pública inicial do Ant Group foi cancelado abruptamente, supostamente por ordem do presidente chinês. Em seguida, a Alibaba, outra empresa de Jack, foi investigada por práticas anticompetitivas e monopólio. E então, Jack Ma, um cara que sempre gostou de estar nos holofotes, fazer discursos, entrevistas e participar de eventos de destaque, simplesmente desapareceu de repente. Todas as aparições públicas dele foram canceladas e parecia que estava exilado. Alguns até duvidaram se ainda estava vivo. Vale destacar que Tencent e Alibaba são rivais há anos, disputando vários setores na China como os dois maiores conglomerados do país. Quando Jack Ma foi punido após se manifestar, Pony Ma provavelmente achou que havia vencido. Mas mal sabia ele que as ações de Jack seriam o dominó que iniciaria também a queda da Tencent. O governo chinês não visava só Jack Ma e suas empresas, mas todos os grandes gigantes de tecnologia do país. Em 2021, grandes empresas de tecnologia chinesas como a Tencent foram multadas por práticas monopolistas. As multas chegaram a bilhões de dólares. O Partido Comunista Chinês havia permitido que as grandes empresas de tecnologia atuassem quase sem restrições por anos, mas agora estava retomando o controle sobre esses gigantes da tecnologia. Dizer que a crítica pública de Jack ao governo causou o que aconteceu depois provavelmente não é verdade. Esse incidente provavelmente foi apenas a gota d'água. Na verdade, a China já vinha há algum tempo ficando preocupada com quão poderosas algumas dessas empresas estavam se tornando. O líder chinês costuma defender a prosperidade comum e aponta que o setor de tecnologia ampliou a desigualdade de riqueza no país. Tentar limitar essa desigualdade certamente seria popular entre muitos cidadãos chineses. O governo chinês manifestou preocupação com a segurança nacional devido aos dados das empresas como a Tencent. Claro, a China gosta de manter esses dados, mas deixar qualquer corporação dominar pode ser arriscado para o país. Além das multas e renúncias de executivos, foram criadas novas regras para limitar o poder dessas empresas de tecnologia. Claro, as ações das empresas chinesas começaram a despencar. Cerca de 1,5 trilhão de dólares americanos foram perdidos nas avaliações das empresas de tecnologia chinesas devido à repressão. A Tencent perdeu mais de dólares dos Estados Unidos 500 bilhões em valor de mercado, mais da metade do total, desde o início da repressão. E, para ser sincero, muitos ficaram surpresos que a Tencent tenha sido até mesmo envolvida nisso. Ao contrário de Jack Ma, que se manifestou publicamente, a Tencent era muito cooperativa com reguladores e governo. Eles sempre seguiam as políticas e nunca criticavam o Partido Comunista Chinês publicamente. Ainda assim, a Tencent foi alvo. Além de enfrentar investigações antimonopólio e grandes multas, seus novos jogos pararam de ser aprovados e novos acordos que eles queriam fazer foram bloqueados. Parte do motivo pode ter sido o Partido Comunista Chinês achar que a Tencent não fazia o suficiente para ajudar o Estado. A China se colocou em uma posição difícil. Devido ao alto custo do aluguel, à política de Covid-0 e aos longos lockdowns, muitos cidadãos ficaram insatisfeitos, levando a protestos e tumultos. E está claro que parte disso teria sido organizada e divulgada através dos aplicativos da Tencent, como o WeChat. Embora a Tencent tenha muitos sensores, controlar o discurso de mais de 1 bilhão de pessoas não é fácil. Existem maneiras de contornar isso, como na China. Algumas pessoas simplesmente levantam uma folha de papel em branco como símbolo de protesto, já que assim é difícil para o software da Tencent detectar qualquer irregularidade. Em outras palavras, a Tencent estava inadvertidamente dando voz às pessoas para se manifestarem por meio de seus aplicativos, e talvez o governo tenha começado a ver o domínio da Tencent como algo menos positivo. Outro motivo não é só sobre a Tencent, mas o Partido Comunista Chinês achava que as grandes empresas de tecnologia estavam poderosas demais e o governo precisava de mais controle, e para mostrar quem manda de verdade. Então, basicamente, parece que a China conseguiu o que queria. Ao não ter muita regulamentação por anos, eles permitiram que as empresas chinesas prosperassem,
conseguiram suas ferramentas de vigilância como o WeChat e possibilitaram que empresas chinesas investissem internacionalmente para dar à China alguma influência no exterior. Mas agora que eles conseguiram o que queriam, parece que o Partido Comunista Chinês queria mandar uma mensagem de que nem mesmo os empresários e empresas chinesas mais ricos e influentes estão acima do partido ou da lei. Talvez a Tencent tenha ficado grande demais para o governo chinês controlar. E, claro, é importante ressaltar que muitas das novas regulamentações e leis para prevenir monopólios faziam sentido. Parecia agressivo porque, por muito tempo, quase não havia regulamentação e muita coisa mudou rapidamente. Mas, nesse período, Pony passou a aparecer menos em eventos públicos, até faltando a festa anual da empresa. E, à medida que a avaliação da Tencent continuava caindo, alguns começaram a questionar o que iria acontecer com Pony Ma e seu império empresarial. Antes de chegarmos a este capítulo final sobre o que o futuro pode reservar para a Tencent, vamos resumir rapidamente onde estamos, pois cobrimos muita coisa aqui e acho que todos podemos aproveitar um breve resumo. A Tencent iniciou copiando um software de bate-papo e adaptando para o mercado chinês. Depois, eles transformaram isso em uma espécie de plataforma de mídia social, justamente quando a era da computação de mesa estava explodindo. A Tencent aproveitou o crescimento da internet móvel e com o WeChat, tornou-se essencial na vida dos chineses. Depois, eles aproveitaram o tráfego insano que estavam recebendo do QQ e do WeChat para diversificar para outras oportunidades mais lucrativas, como jogos e vídeos. A abordagem da Tencent em relação aos concorrentes era clonar o produto ou serviço deles e depois direcionar grandes quantidades de tráfego para isso graças ao QQ e ao WeChat. Se isso não funcionasse, eles compravam a empresa ou adquiriam uma grande participação nela. E a Tencent continuava reinvestindo os lucros para clonar ou comprar outros serviços, e muitas vezes os incorporava ao WeChat. Eventualmente, a Tencent tinha todo um ecossistema de empresas influentes, mas o motivo pelo qual eles conseguiam usar táticas anticompetitivas e expandir tão rapidamente era por causa dos laços com o governo chinês, que usava seus aplicativos para vigilância e censura. Isso reduziu o apelo dos apps da Tencent fora da China, levando-os a investir em empresas internacionais, como grandes desenvolvedores de jogos, Reddit e Discord. A Tencent cresceu entre as maiores do mundo, mas após a repressão da China às grandes empresas de tecnologia para controlá-las, seu valor de mercado caiu. Ufa, então é isso e agora? Bem, as rachaduras definitivamente têm aparecido para a Tencent. Já houve demissões recentemente, e Pony criticou os funcionários por preguiça, dizendo que relaxam jogando bola nos fins de semana, e passou a exigir mais da equipe em um discurso agressivo, algo incomum para ele. Para ser sincero, a Tencent deve ficar bem. Eles ainda são uma empresa absolutamente gigantesca, valendo centenas de bilhões de dólares e com uma influência enorme. As repressões dificultaram um pouco os planos deles, mas a Tencent segue poderosa. O WeChat domina a China e a empresa continuará investindo no exterior. A Tencent até teve algumas boas notícias dentro da China em setembro de 2022, quando, pela primeira vez, em mais de 15 meses, conseguiu a aprovação de sua primeira nova licença de jogo, um novo jogo para celular chamado Defesa da Saúde. O jogo tratava de saúde pública e foi feito para agradar o governo chinês. Talvez isso seja a única coisa que mude. A Tencent deve se alinhar ainda mais ao Partido Comunista Chinês para evitar problemas. Por exemplo, a Tencent foi na verdade um dos principais investidores no filme Top Gun Maverick, mas decidiu sair do projeto por preocupações de que os temas do filme poderiam irritar o governo chinês. A Tencent se uniu ao departamento de propaganda do Partido Comunista Chinês para promover sua visão e valores socialistas. Por exemplo, eles lançaram um jogo chamado Bata Palmas para Xi Jinping, um jogo em que você literalmente só bate palmas para o presidente para demonstrar sua apreciação. Então, basicamente, parece claro que a Tencent está se esforçando mais do que nunca para ficar bem vista pelo governo chinês. E, quero dizer, eles realmente não têm escolha. Sobre o futuro da Tencent, é provável que Pony reflita bastante sobre isso. Ele percebeu cedo a ascensão da computação pessoal e apostou rápido no crescimento da internet móvel. Será que a Tencent vai conseguir aproveitar a próxima onda, seja qual for? Alguns acreditam que o metaverso será importante no futuro, e que a Tencent pode estar mais preparada que a Meta para criá-lo, dada sua liderança em jogos e mundos virtuais.
Mas, por outro lado, o Partido Comunista Chinês provavelmente não gostaria de um metaverso no qual não pudesse ter muito controle. Então isso provavelmente limita as chances da Tencent de construir um metaverso global. E assim, a eterna luta da Tencent para manter a China e o resto do mundo satisfeitos continuará. Mas não se pode negar que a Tencent é, no fim, uma incrível história de sucesso empresarial. Embora este vídeo tenha, é claro, abordado algumas das controvérsias em torno da Tencent, eles também fizeram muitas coisas boas e criaram aplicativos incrivelmente úteis. Então há definitivamente muitas lições a serem aprendidas aqui. Gosto muito de uma frase que diz: aprenda as regras do jogo e jogue melhor que todos. A Tencent exemplifica bem isso. Eles foram de uma pequena empresa quase falida para uma das mais valiosas do mundo. E espero que você tenha gostado dessa jornada pela história da Tencent. Mas agora, já que acabamos de analisar uma das empresas mais influentes da China, acho justo fazermos o mesmo com uma das empresas mais influentes dos Estados Unidos. Você pode fazer isso agora mesmo clicando na miniatura na tela. Esse é um dos meus favoritos e acho que você também vai gostar. Enfim, tudo o que me resta dizer agora é obrigado por assistir a este vídeo até o final. Você é uma lenda e eu te vejo no próximo vídeo bem aqui.